meus pais passarem, porque as duas coisas sempre andam de mãos dadas. Vamos lá. Como eu já disse pra vocês milhões de vezes, eu sou errada desde que eu nasci. O erro já veio de fábrica e minha mãe ter deixado eu cair no chão quando era bebê só piorou os danos. Um desses danos é o fato do meu intestino não funcionar normalmente. Desde que eu era uma recém-nascida, eu sempre tive casos de prisão de ventre. Não adianta se eu como 3 mamões por dia ou se eu bebo 4 litros de água todo dia. Meu intestino simplesmente não quer cooperar. Então eu sou aquele tipo de pessoa que fica 3 dias sem ir no banheiro e consegue viver a vida normalmente. É uma dádiva e uma maldição ao mesmo tempo. E como eu disse quando eu era criança, não era diferente. Quando a gente se mudou pra Argentina, a minha mãe conta que eu era recém-nascida e fiquei 3 dias sem fazer um totô. Ela já estava ficando preocupada, porque o normal é um recém-nascido comer e basicamente logo em seguida botar tudo pra fora. A gente estava em um restaurante quando eu comecei a ficar com o nariz vermelho. E pelo dicionário de mãe, aquilo significava que eu finalmente estava fazendo as vontades da natureza. Eu fiquei alguns minutos dando conta do trabalho e quando a minha mãe me levou pra me trocar, o estrago era tanto que por alguns segundos ela nem sabia o que fazer. Quase que ela me dá descarga. Mas esse meu problema de intestino não me impedia de comer tudo que eu gostasse. E o meu prato favorito eram os pés e mãos das minhas Barbies. E das Barbies da minha irmã também. Eu não sei o que aquela coisa tinha, mas eu lembro de mastigar aquilo e ir pra outro universo. Eu mastigava até não sobrar mais nada e parecia a mão do Lula Molusco. Obviamente que minha irmã não ficava muito feliz quando ela via que uma das atacadas era uma Barbie dela. Mas meio que os meus brinquedos e os dela eram os nossos brinquedos. Então, do mesmo jeito que ela brincava com as minhas Barbies, eu comia os pés das dela. Mas às vezes, o dano era pior do que uma mão ou pé mastigados. Em um Natal, a minha irmã ganhou a casa da Barbie Família Feliz, que vinha com o Ken e a família toda. Mas agora que eu tô olhando melhor, eu não acho que essa é uma família feliz, não. Vamos por parte. Primeiramente, que moram 5 pessoas e um cachorro em uma kitnet. Isso em si já deve ser estressante pra caceta. Segundo, que 3 dessas 5 pessoas são crianças de 3 anos pra baixo berrando na sua cabeça. Terceiro, que não tem banheiro pros adultos, só tem banheiro pras crianças. Então, eles têm que ir ao banheiro na rua. Quarto, é que as crianças dormem basicamente estantes. E a cama do casal, na verdade, é um sofá-cama que sempre desmontava no meio. E por último, é essa cozinha minúscula que nem o fogão tem. Só tem um micro-ondas, então a ceia só podia ser congelada sadia. Isso pra mim parece mais um pesadelo que outra coisa. Mas vamos focar no pai de família aqui. Ele foi o primeiro e único Ken que nós tivemos. Então minha irmã protegia ele com unhas e dentes de mim. Até que um dia eu peguei ele escondido. E como eu já disse em um vídeo anterior, a minha brincadeira nunca era normal. Eu já estou no esconderijo inimigo, câmbio. Aguardo próximas instruções, câmbio. Não terá próximas instruções, agente K. Oh, como você descobriu que eu estava aqui? Eu sei de tudo. Agora morra! E eu acabei arrancando o braço dele. A minha irmã tinha ganhado quem tinha nem 2 dias. Então, obviamente, eu fiquei com medo da morte. E eu botei o braço dele no lugar e fingi que nada tinha acontecido. Mas logo a minha irmã percebeu. E eu só não tô morta agora porque meus pais estavam por perto. A gente não conseguiu colar o braço dele de volta. E o Ken ficou sem um membro. Mas a gente sempre era criativa pra criar uma história na brincadeira sobre o porquê dele ter perdido o braço. Ah, olá, Josefa. Como vocês estão? Ah, estamos bem. O Jorge está se recuperando do acidente. Ah, seu braço! Como você perdeu ele? Na guerra. E logo depois eu consegui arrancar a cabeça dele. E não deu mais pra brincar com o marido morto. Eu sempre fui de entrar muito a fundo no personagem. E isso só piorava quando o assunto era desenhos e personagens que eu gostava. As minhas favoritas eram a Florzinha, Mônica e Puca. E além de todas elas terem roupas vermelhas, todas eram bem agressivas. E eu queria ser elas. Logo, quando alguém me irritava, eu batia neles. Principalmente nos amigos da minha irmã, que viviam me enchendo o saco. Eu não tava nem a isso, o cara era 6 anos mais velho que eu. Eu partia pra cima com tudo que eu tinha. Mas a personagem que eu mais gostava era a Cinderela. E a escola só facilitou essa obsessão minha. Eles montaram um baile de princesas e príncipes na escola. E eu, obviamente, quis ir de Cinderela. Pois a minha avó fez o vestido mais perfeito da vida. E na minha cabeça eu tinha me tornado a própria Cinderela. Não ajudava quando as pessoas na rua falavam que eu estava linda igual uma princesa e até faziam reverência pra mim. Aquilo só piorou a situação. E os meus pais nem sabiam com o que eles iam ter que lidar depois. Após aquele dia, eu virei a Cinderela. Eu me achava a própria princesa. E no dia seguinte, na hora de ir pra escola, eu não queria botar uniforme. Porque as princesas não usam uniforme. Elas usam vestidos. E eu fiz um inferno na casa naquele dia. Porque eu queria ir pra escola vestida de Cinderela. Eu nem sei
como eu consegui. Porque o normal seria minha mãe me meter a porrada, colocar um uniforme em mim e me levar pra escola. Mas ela concordou e eu fui pra escola vestida de Cinderela. Obviamente eu cheguei naquela escola de plebeus, me achando a mais importante de todas. As professoras acharam aquilo muito engraçado e a cara de morte da minha mãe só provava que aquela decisão não foi nem um pouco fácil pra ela. E elas só sabiam rir da situação em que nós dois nos encontrávamos. A minha mãe revendo o porquê dela ter inventado de ter uma segunda filha e eu acreditando fielmente que eu era a Cinderela e vivendo o sonho da minha vida. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de